Capítulo 28. A jornada para fora do abismo foi recebida com um vento forte que uivava sobre as areias e soprava bilhões de partículas sobre seus corpos. Tornados de grãos marrons giravam em centenas de lugares, e então se colocou na frente de Intoma sem pensar duas vezes. Sua máscara de inseto protegia sua pele, assim como suas roupas encantadas. Mas os pequenos grãos ainda encontravam seu caminho para suas botas e esfregavam aparentemente em todos os lugares. O sol batia no mundo como um martelo, o calor criando ondas nebulosas que pareciam fazer o próprio mundo ganhar vida, ondulando de forma serpentina em resposta à temperatura crescente. Um novo respeito surgiu sobre Intã após a 5ª hora de caminhada, um respeito pela resistência dos exércitos dos homens-fera devorianos e seu exército. Marchar sobre esta paisagem devastada com corpos peludos deve ter sido um tremendo feito de resistência. O fato de que eles perderam no final não mudou nada em sua mente, até mesmo chegar ao lugar onde eles iriam lutar era em si nada menos que um milagre. A natureza da paz se tornou cada vez mais clara. Os Devor consideraram este o limite natural de seu império. As montanhas são muito difíceis de cruzar, o deserto muito custoso de cruzar. Não é de se admirar que apenas o reino de Hargnan tenha ido para o oeste do jeito que eles fizeram. Então refletiu sobre essas coisas e olhou para trás. Intoma parecia bem contente, suas pernas facilmente empurravam a areia e seu corpo parecia não se incomodar nem com o calor nem com a tempestade de areia que soprava sem fim. A carapaça dura de seu corpo era imune à irritação dos grânulos e sua temperatura mais baixa significava que o calor era facilmente dispensado. À frente deles, Watson, como era apelidado, deslizava pela areia com as pernas se movendo rapidamente, tão rápido que era difícil segui-los de verdade, seja pelo número de pernas que eram usadas no movimento, ou porque elas se misturavam muito bem à areia, ou talvez porque ele fosse simplesmente tão rápido. Ou era seu ambiente natural, enquanto os peixes nadavam na água e os pássaros voavam no ar, o homem-escorpião corria sobre dunas de areia, indiferente à temperatura, à tempestade de areia ou ao vento, eles o seguiam de perto enquanto ele serpenteava pelos lugares onde pequenos tornados de areia surgiam e nunca diminuía o ritmo nem por um momento. Intoma, por sua vez, olhou com admiração para seu guia, ele era a imagem do contentamento, seus feromônios eram todos serenidade e paz. Embora sua urgência agitada em movimento fosse evidente, havia, no entanto, uma calma constante no ar ao redor dele. Não foi até que pararam no topo de uma duna alta e ele nivelou sua garra em um assentamento distante. Uma cidade com muros baixos e torres altas, com um vasto campo aberto de areia e grama misturadas, que ela teve a chance de falar com ele. Intoma ficou ao seu lado e olhou para o homem-escorpião. Você está muito calmo sobre tudo isso, considerando que sua civilização está em jogo, pensei que você estaria mais preocupado. Não somos propensos ao pânico. Watson respondeu, suas garras estalando juntas, o que deve ser feito, nós fazemos, isso é tudo, esse é o caminho da teia e da pedra, e nosso código antigo. Ele respondeu com uma indiferença fácil e despreocupada. Intoma, no entanto, percebeu a maneira como suas garras estalavam, ele estava, na opinião dela, satisfeito com seu elogio. É diferente em casa, eles são muito apaixonados, menos estáveis, menos controlados, muitos deles pelo menos. Intoma respondeu, eu gosto, mas, sua casa tem um charme que eu nunca esperei. As garras estalaram um pouco mais alto e ele nivelou sua garra direita descomunal em direção à cidade. Nós vamos por ali, eu falarei, você fará como você faz, você tem certeza de sua força? Certeza de que você é mais forte do que eles? Sim. Intã e Intoma disseram ao mesmo tempo. Pedra e teia. Nós lutamos muitas vezes juntos depois que uma vez batalhamos um contra o outro. Inimigos comuns fizeram uma amizade forte. Os homens-fera, os Devor, eles são seus inimigos de sangue? Ele fez a pergunta, seus olhos fixos e sem piscar olhando para o par, suas garras tensas e paradas e sua cauda ereta e tão pronta para uso quanto uma espada desembainhada. Eles tentaram comer a criança do nosso Deus, a mesma criança que lutou para fazer do mundo um lugar onde as outras crianças do meu Deus pudessem viver e ser felizes. Sim, eles são inimigos mortais, suas cidades serão escombros e seu orgulho será como os grãos de areia na tempestade, levados e espalhados.
Intoma deixou de olhar para Watson e passou a olhar para a cidade para a qual estavam indo. Eles serão apagados. Então pode ser que nosso povo possa ser amigo do seu, arrisquem-se, e não esqueceremos. Watson disse, mas não ofereceu mais nada antes de se aventurarem pelas dunas. A tempestade era menor onde eles estavam agora, reduzida a uma mera brisa quente que pressionava seus corpos e carregava o tecido escuro da capa de Intan atrás dele, tentando empurrá-lo de volta pelo caminho de onde veio. Ele se inclinou contra o vento e caminhou à frente de Intoma, mas atrás de Watson, e aos poucos a cidade foi ficando cada vez maior diante deles. Conforme se aproximavam, eles viram que não havia portão na parede que estavam de frente, uma característica que lembrou Intan da maioria da arquitetura do Reino Dracônico. Em todo o Reino Dracônico, apenas uma cidade tinha um portão voltado para o leste. O medo dos Homem-Esfera era tanto que nunca ocorreu a ninguém colocar um portão na direção de seus inimigos. Parece que os Devor pensam da mesma forma que o povo aracnídeo dos abismos. Interessante, o portão deles não fica de frente para o oeste, pelo menos não aqui. Ele examinou o horizonte. O tráfego na estrada além da cidade era quase inexistente, mas isso era algo em que ele pensava pouco. Os Homem-Esfera tendem a ser caseiros, eles não parecem viajar muito. Então sentiu um formigamento no fundo de sua mente. De alguma forma aquela informação parecia ter um uso potencial, mas não era muito óbvio, pelo menos não ainda. Apesar da ausência de um portão, a muralha e as torres eram claramente guarnecidas por criaturas que claramente conseguiam lidar com as duras condições da região local. Criaturas curvadas, de escamas escuras, com mandíbulas do tamanho de um crocodilo e escamas grossas e escuras, os guardas eram anacores, suas mãos afiadas e com garras pendiam frouxas nas laterais de seus braços suavemente balançando enquanto eles se arrastavam de um lado para o outro em suas posições, aparentemente indiferentes à aproximação do trio. Nem Intoma nem Intan congelaram quando os guardas finalmente pararam para olhá-los, nem os dois congelaram quando sentiram Watson iniciar o que parecia um gesto amigável. Mas então ele gritou para as paredes: Homem-Esferas! Eu capturei espiões do Império Feiticeiro que blasfemaram seu Deus Imperador. Pela palavra da Mãe da Teia e do Pai do Abismo, eu ofereço trocá-los por suprimentos. Então, a dupla congelou em consternação.